Graça e paz. Que o consolo do Espírito Santo permaneça contigo hoje e eternamente. Bem-vindo à nossa série de como salvar o seu casamento em 30 dias com suor, lágrima e desfrute das maravilhas de Deus. E hoje vamos falar sobre salvando o casamento por meio da responsabilidade feminina. Como o próprio Deus pode salvar o seu casamento por meio de um posicionamento da mulher dentro das suas funções no matrimônio. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do verso 25. E dessa maneira, vou suplicar a Deus para que Ele abra o nosso entendimento para que possamos compreender o que Ele quer de nós. E assim nos posicionarmos para sermos abençoados, bem como transmitir o seu amor ao mundo. Isso mesmo. Então peço que você acesse, abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Observe a leitura do texto sagrado que diz assim. Corrigindo, vamos fazer a leitura a partir do verso 22. Efésios 5, 22. Diz assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não obstante, vós, cada um perante si também, ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa respeite ao marido. Esse último versículo está no verso 33. Então, lemos o verso 22, 23, 24, demos um salto até o verso 33, para que a gente possa pegar esse último ensinamento nessa perigo, que é a esposa respeite o seu marido. Vamos orar para dar início ao nosso estudo hoje? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, quero que o Senhor visite essa mulher, esse homem, trazendo primeiro consolo. Que o Senhor guarde o seu coração, bem como blinde a sua mente, tirando tudo aquilo que possa nos atrapalhar ou nos distrair. Senhor, que cada palavra aqui encontre moradia em nossos corações. Ela desça até as nossas mãos para produzir frutos de justiça ao Senhor. Por isso, Pai, nos guia, nos habilita a ouvir a Tua voz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, quando falamos sobre a perspectiva feminina, salvando a família através da responsabilidade feminina, há diante de nós um grande desafio. Isso mesmo. A confusão familiar na própria sociedade moderna, onde cada vez mais é forjado, né, no sentido de forjado talhado, pouco a pouco, mas intencionalmente, homens fracos, preguiçosos, que não querem responsabilidade, omissos, diante de uma humanidade que tem produzido homens assim, a mulher tem se posicionado como líder dentro do próprio casamento. Dentro desta forma, podemos perceber que há um acúmulo de função dentro do próprio matrimônio, onde a mulher que estava apenas quando eu falo apenas, no sentido de se dedicar ao auxílio, ela também se torna a protagonista e auxiliadora. Quantos já se viram e dizem assim, poxa pastor, eu tenho que sair de casa, tenho que trabalhar, voltar e cuidar dos meus filhos e do lar, e vice-versa, eu vivo uma dupla jornada e o meu marido não quer nada com a vida. Realmente estamos vivendo a geração dos homens que preferem o videogame do que um livro. Os homens que preferem horas no Instagram ou nas mídias sociais do que se dedicando ao cuidado do lar, ou à manutenção do lar, ou tentando educar os seus filhos. É um grande desafio. Com isso, os filhos acabam sendo levados por essa crise de identidade dentro do matrimônio. Qual é a função do homem? Qual é a função da mulher? Ali os filhos são criados dentro de um ambiente onde eles não têm nem uma visão biblicamente orientada do homem, nem biblicamente orientada da mulher. E aí, irmã, eu peço que você se debruce nas Escrituras,
abra o seu coração para compreender aquilo que o Senhor quer de você dentro do matrimônio. É bem interessante que o posicionamento de Deus para o homem ou para a mulher dentro do matrimônio não o aprisiona, muito pelo contrário. O livra de laços que pode levá-la ao desespero. Porque Deus não nos chamou, amados irmãos, para vivermos. Se Deus nos chamou para vivermos como olho, ou como mão, ou perna do corpo de Cristo, cada função dessa do corpo, ela é gloriosa quando ela é vivida dentro do corpo. Na medida que ela se afasta da sua função dentro do corpo, causa terríveis danos ao próprio corpo. Por isso, eu rogo para que o Senhor fale tremendamente no teu coração hoje, para que você possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diante do que acabamos de ler, amadas irmãs, devemos entender que há 4 grandes desafios, principalmente hoje no mundo contemporâneo, que as mulheres procuram superar. O primeiro desafio é o entendimento até equivocado da submissão. Vivemos dentro de uma sociedade, por exemplo, que percebe a submissão como fraqueza, desleixo, ou má vontade, ou preguiça, né? Mas, na verdade, devemos entender a submissão como o ato que o próprio Cristo realizou naquela cruz. De submeter à vontade do Pai ou do próprio Espírito Santo quando nos assiste, nos auxilia em nossas orações. Diante dessas perspectivas de um entendimento equivocado, a mulher acaba saindo e indo para um outro extremo, onde procura o protagonismo, a liberdade econômica e a individualidade. Isso não está muito longe da igreja. Há 3 anos atrás, conversando com um colega, ele disse: estou educando a minha filha para que ela não precise de homem, para que seja totalmente independente. Olha, eu não sou contra a mulher empreender. Muito pelo contrário. Né? Se olharmos para Provérbios, 31, vamos compreender ali a mulher sendo desafiada a empreender e a auxiliar nos negócios do marido e da própria casa. Eu estou falando de um pai ensinar uma filha evangélica a procurar viver uma vida independente do homem. Deus nos chamou para a vocação do casamento e devemos nos preparar para essa interação entre homem e mulher. Deixando do desafio sobre a perspectiva equivocada da submissão, temos um outro desafio que é a própria pressão cultural, que entende submissão como algo extremamente perverso e patriarcal, que é a linguagem utilizada hoje, fazendo com que a mulher se liberte desses ensinamentos bíblicos. E há uma pressão tão grande que quando chega na fase da adolescência ou da juventude nas universidades, como se submissão, né, pudesse viver de uma maneira antagônica à evolução cultural. Passado pelo desafio, tanto da perspectiva de entender submissão de uma maneira equivocada ou da pressão cultural, vamos para os traumas, né, e experiências abusivas do passado. Mulheres que entraram em um relacionamento abusivo ou crianças, meninas que cresceram em um relacionamento vendo a figura masculina como um abusador, como alguém autoritário, como alguém rude e até mesmo violento. O que construir na cabeça de uma menina que, ao longo da sua vida, viu na figura masculina como aquele agente destruidor de paz e criador de casos. Por fim, o grande desafio da liderança amorosa. Muitas mulheres já tiveram um outro relacionamento, um namoro, um noivado, ou até um primeiro casamento, onde seus cônjuges foram extremamente abusivos, foram opressores, e não exerceram uma liderança como as Escrituras recomendam, amável, sacrificial, sendo exemplo, e aí se entregando para a sua esposa no projeto do lar, da família. Mas diante desses 4 desafios, eu tenho para iniciar a nossa conversa alguns versículos bíblicos que vão te encorajar a permanecer fiel à palavra de Deus.
Quanto ao primeiro desafio sobre o que é submissão, sobre a perspectiva correta, devemos entender que Deus não fez o homem melhor ou superior à mulher, nem fez a mulher superior ou melhor do que o homem. Essa questão é de harmonia dentro do próprio casamento. O próprio Efésios, versos anteriores, no capítulo 5, verso 21, diz: sujeitai-vos aos outros no temor do Senhor. A submissão não era uma questão de superioridade ou inferioridade, mas a questão apenas de harmonia. Então, na próxima vez, quando alguém disser assim, olha, não corra para os princípios bíblicos, porque ele vai trazer à mulher uma perspectiva de submissão e inferioridade. Não. Na verdade, você deve contrapor esses pensamentos dizendo, eu sigo a Escritura, pois ela reorienta os pensamentos e a harmonia dentro do próprio casamento. Quanto à pressão cultural que a sociedade impõe sobre os cristãos, isso aconteceu ao longo de todos os anos, de todos os séculos. Mas qual é a nossa resposta diante do pensamento do mundo, da evolução cultural? Ah, amados irmãos, devemos lembrar de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos entender que está diante de nós um grande desafio, mas graças a Deus que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E dentro dessa perspectiva, transformar o mundo pela renovação da própria mente. Não estamos só. O próprio Jesus, quando orou, ao partir, ao se preparar para a cruz, ele ora ao Pai e diz assim, não os tire do mundo, mas os santifique. Na verdade, ele enfatiza que deve ser santificado na própria palavra. Então não estamos sozinhos, estamos aqui diante da palavra de Deus e devemos ancorar o nosso pensamento nesta palavra e dessa perspectiva fazer frente às pressões culturais. Agora entendendo que a perspectiva bíblica trata submissão apenas para que possamos entender a harmonia dentro do casamento e que devemos enfrentar as pressões culturais pela renovação da nossa mente, quando se trata sobre abusos, quando se trata de traumas do passado, eu digo para você, minha amiga, que você deve procurar canais como esse, um relacionamento assim como nossa comunidade. E aí já coloco de antemão o meu canal, que vai estar no link da descrição aqui, no meu site, pastorjonasepitácio.com, para que você pode colocar me ajude, @pastorjonasepitácio. Ali, de uma forma anônima, você pode escrever um e-mail para mim e eu vou te responder tudo anonimamente, guardando a sua identidade. Quando se fala sobre históricos de abuso, a melhor maneira de se libertar disso é uma cura interior. Devemos proclamar o Evangelho, né, dizer sim ao próprio chamado que é produzido pelo próprio Deus em nossos corações. Mas somos chamados para uma caminhada, e dentro dessa caminhada, procure conselheiros bíblicos, desenvolva uma vida de oração, de jejum, busque a Deus. Dentro disso, lembre-se de Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Esse aqui eu vou falar até um pouco mais pausadamente. Filipenses 4, 6 a 7. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças. Apresentai vossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu não sei, querida, quais foram os traumas que passaram na sua vida. E foram terríveis? Só Deus sabe, e você. Mas quando olhamos dentro desse cenário, devemos dizer assim, em tudo dai graça. Como, pastor? Você está dizendo em tudo dai graça? Eu passei por eu passei por um abuso. E como dá graça nisso? Estou dizendo, em tudo dai graça, na perspectiva de que, uma vez traumatizado, eu dou graças ao Senhor, porque Ele reabilita aquele que foi rejeitado.
Ele restaura aquele que foi abusado. Ele limpa aquele que foi manchado. Porque ele tem uma nova história para todos nós, queridos. Ele mesmo diz: eis que faço novas todas as coisas. Numa perspectiva de que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que alegria! Por isso, encare essa realidade. Essa sua dor, esse sofrimento deve ser compartilhado. E há homens e mulheres de Deus no corpo de Cristo, habilitados pelo Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada. Por fim, o desafio das mulheres de lidar com um homem que não é amoroso. Amadas irmãs, eu quero dizer que o próprio casamento, como a gente tem visto ao longo dos estudos e até da nossa produção científica, que o casamento ele é instituído e ele tem um trabalho benéfico para o homem, porque ensina para o homem responsabilidades que fosse deixado ao próprio homem não seria desenvolvida. Ser um líder é um grande desafio e você precisa encorajar o seu marido nesse desafio. Quando olhamos no texto que acabamos de ler nas Escrituras, logo no primeiro verso, dizendo que o homem ele é o cabeça, essa apresentação coloca o homem como uma figura posicional. Ele é líder, seja para a destruição ou para a reconstrução de um casamento saudável. Não basta então você agora dizer assim: ah, meu Deus, eu não tenho um marido que não é um bom líder, eu não tenho um marido que não é um homem de Deus para levar nossa família. Pare de reclamar e busque no Senhor soluções. Coloque o seu marido debaixo das suas orações. Leve e apresente a ele tutores cristãos. Apresente canais como esse. Apresente a ele. Escreva um e-mail para mim e juntos podemos, no poder do Espírito Santo, solucionar tudo isso, amados irmãos. Uma coisa é certa, e aí eu posso te garantir, a sua caminhada ela não foi construída para andar só. Olhe para o lado. Olhe para cima. Olhe para Deus. Você não está sozinho. Acredite nisso. É desafiador? É. No mundo tereis aflições? Sim. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós nele venceremos. Com toda certeza. Diante dessa palavra introdutória, diante dos desafios da própria feminilidade, da própria posição da mulher, vamos olhar o que a porção da palavra tem nos oferecer nos versos que acabamos de ler, de Efésios capítulo 22. Quando olhamos logo no início aí, amadas irmãs, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A submissão feminina não é uma submissão sem responsabilidade. A sua submissão ela é motivada naquele que derrama todas as coisas sobre nós. A submissão, a mulher, ela se submete ao seu marido como ao Senhor, não é porque o marido merece a submissão, mas ela faz isso para honrar a Deus, que instituiu sobre ela o seu esposo. Da mesma forma, como falei no vídeo anterior, que o homem deve amar a sua esposa não por merecimento, mas por honrar a Deus, a mulher deve se submeter ao seu marido não porque ele merece, mas primeiro porque ela honra a Deus. E porque ela honra a Deus, ela se submete ao seu marido. Dentro dessa forma de ver, vamos entender que a responsabilidade de submissão ela é limitada, mas no sentido não limitada no sentido pejorativo ou ruim, mas ela é limitada no sentido saudável. Como assim? Nós devemos ser encorajados nessa submissão no intuito de obedecer ao nosso marido até os limites do que diz a Escritura Sagrada. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia não condena, tudo aquilo que não é pecado, estou pronto para dizer assim: eis-me aqui, envie-me a mim. Dentro disso, você pode me perguntar: pastor, então até que ponto eu devo obedecer ao meu marido? Você deve obedecer ao seu marido até o ponto que ele exigir de você algo. Até o ponto você deve obedecer e se submeter ao seu marido
até o ponto que essas ações não vão em contra a palavra de Deus, ou deixar de você fazer alguma coisa para Deus. Como assim? A palavra de Deus pede para que ordena, para que a gente não assassine alguém. Mas se seu marido chegar lá, faça isso, aqui é seu limite. Ou seja, eu me submeto ao meu marido como ao Senhor. E o seu Senhor vela pela sua palavra. Então, o meu limite de submissão está dentro do limite da lei de Deus. Faça isso, não faço. Ou quando ele te impede de alguma coisa, e aí devemos lembrar quando o próprio apóstolo diz Pedro, olha, cabe obedecer a Deus e não aos homens. Vamos supor que ele diga para você, pare de orar. Ah, de maneira alguma. Vemos o próprio Daniel diante dos desafios, indo contra autoridades instituídas por Deus, mas essas autoridades perversas estavam agora realizando decretos que afrontavam o próprio Deus. E ali, o próprio Daniel ultrapassa esse decreto perverso e continua fazendo seu exercício devocional. Ao olharmos o texto aqui, amadas irmãs, devemos entender que devemos ser submissas, né? As mulheres devem ser submissas ao seu marido como ao Senhor. Esse é nosso parâmetro. E aqui cabe uma deixa, se você é cristã, participa de uma igreja, é muito comum, após se converter, as irmãs com euforia querem se envolver no coral, se envolver nas atividades da sociedade feminina, se envolver em obras de caridade, se envolver em missões, e atividades são enormes, mas muitas vezes o marido ainda não é convertido. E ele, muitas vezes, é desprezado em casa porque você, mulher, se enche de atividade. Devemos entender que muitas atividades na igreja, elas são como plus, são como processos que nos auxiliam na santificação. Mas devemos entender que aquilo que Deus exige de nós, como exclusividade, que é a dedicação no dia do Senhor, essa aí ela é inegociável. Se seu marido achar por bem você não participar de alguns cultos durante a semana, não brigue com ele. Se submeta. Ore ao Senhor para que te dê mais oportunidade de servir ao Senhor. Mas uma coisa é certa, o maior ministério do homem e o maior ministério da mulher começa na sua própria casa. O tempo de preparação, o tempo de oração que você poderia estar investindo na igreja, você deve começar a investir na sua própria casa. Orando pelo seu marido, se dedicando à sua família, ensinando seus filhos no Evangelho, aprendendo para ensiná-los, para encorajar o seu marido a tomar uma postura biblicamente orientada. Ah, amadas irmãs, em casa já vivemos um grande desafio. Estamos aí na nossa frente, grandes matérias-primas para produzir para o Senhor excelentes obras de santidade. Dentro disso, ao nos posicionarmos submetendo ao marido como ao Senhor, o casamento ele é restaurado. Mais à frente, para um próximo vídeo, vamos tratar sobre algumas atitudes para que possamos desenvolver essa restauração ancorado na própria Escritura, lá em 1 Pedro. Mas no texto, hoje, aqui, devemos entender que a figura masculina de liderança, ela não é conquistada, ela é posicional. Ou seu marido está destruindo lá, ou ele está construindo lá. E aí, amada irmã, eu oro para que o Senhor possa te despertar do sono, para que você possa sustentar a sua família e, no convívio com seu marido, santificá-lo. É um grande desafio se submeter? É. É um grande desafio amar a esposa como Cristo amou a igreja? Sim. É por isso que a própria recomendação está aqui no capítulo 4 de Efésios. Sabe por quê? No capítulo 1, ele já vem trabalhando que somos chamados por Deus e predestinados desde a fundação do mundo para ser conforme Cristo. E ele vem construindo a própria perspectiva do Evangelho, dos decretos de Deus, da renovação no Espírito Santo, da própria redenção em Jesus Cristo. Ele vem trabalhando sobre santificação, justificação, nos enchendo de Deus e do seu amor. E aí, quando ele vem com as suas aplicações para a vida prática e aqui no casamento, isso tudo
Não é que seja mais fácil, mas teremos o auxílio de Cristo. Nenhuma das ações e dos princípios bíblicos, eles foram feitos para serem executados sozinhos. Eles foram feitos para serem conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso, querida, eu rogo a Deus para que Ele abra o teu coração e te encha do Espírito. E nessa perspectiva, te dar a responsabilidade de restaurar o seu casamento através do convívio com o seu marido. Não é gritando, não é dizendo assim, olha, você não é amoroso. Não é dessa maneira. É olhando para ele. Olhando para ele. Como se estivesse olhando o próprio Cristo. O que foi, meu amor? E quando mesmo tiverem momentos difíceis, e eu vou dizer, não é porque não tenha acontecido, mas uma coisa que me marcou muito com 2 anos de casamento. Eu estava tão chateado com a minha esposa, que eu cheguei para ela e disse, vai embora daqui. Ela olhou para mim e falou assim, que o Senhor te repreenda. Não foi o meu marido que disse isso. Olha, amado, aquilo me encheu de temor. Eu parei assim, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Não existe nada mais impactante do que a palavra de Deus na boca de uma mulher. Não existe nada mais transformador do que os joelhos de uma mulher de oração no seu leito sem mácula. Não existe nada mais encantador do que a presença perfumadora do Espírito Santo por meio de atos de bondade e de justiça de uma irmã dentro do seu próprio lar. Por isso eu te convido a ter uma experiência extraordinária com Jesus Cristo. E respeitar o seu marido. No verso 33, trata a perspectiva do respeito ao marido, porque respeito vai muito além do que uma questão de honrar, uma questão de só tenho pensamentos positivos. Não, o respeito vem também de proteger, de ser uma pessoa que é fiel, né? Lealdade. Uma coisa já definida entre vocês dois, a decisão agora é do casal. Isso é lealdade. É bem interessante que todas as decisões elas devem ser trabalhadas entre o casal. E eu rogo a Deus para que coloque na sua vida um homem temente ao Senhor, ou transforme esse que você já tem. Então, dentro desse comum acordo, entre essa negociação, onde os dois devem olhar o que é melhor para o casamento. E o que é melhor para o casamento? É aquilo que potencializa o servir a Deus. Porque devemos usar esse casamento para o nosso chamado inicial, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu uso o meu casamento para a propagação desse evangelho. Na medida que foi já decidido e tomado uma postura para o casal para defender alguma coisa, não foi A ou B que tomou a decisão, foi o casal, há uma lealdade aí. Eu sempre oro dentro de uma forma que é o seguinte, se eu penso em tomar uma decisão e a decisão é A, converso com minha esposa e ela diz, não, eu acho que a decisão é B. Ali tem um impasse. O que eu devo fazer? Vou em oração novamente. E o Senhor fala, não. Ao consultar a palavra de Deus, homens sábios, porque na multidão de conselhos há sabedoria, ao orar novamente, é confirmado em meu coração, Pergunto para minha esposa novamente, e aí, amor, depois de suas orações? Amor, é a mesma. Que bom. Então vamos tomar a decisão lá. Tomamos. Mas algumas vezes você vai orar ao Senhor e dentro de uma nova perspectiva, você, olha, eu acho que a decisão é A. Sua esposa vai dizer, não, eu acho que é B. E vocês vão orar novamente, buscar conselheiros. E você, que estava com A, o homem, por exemplo, poxa, eu estava pensando em A. Só que agora Deus falou meu coração em é B. Se amor, você falou que era B, eu também concordo que é B. Então vamos tomar a decisão. E a decisão não é, no final, foi a decisão do homem que tomou A e a mulher se submeteu e foi A também. Ou a decisão foi de B, da esposa,
e o homem se submeteu a B e por isso que deu alguma coisa. E nessa perspectiva, dessa maneira, a gente entender o seguinte: na primeira decisão A, se tiver algum crédito é do homem. Na segunda decisão B, se tiver algum crédito é da mulher. De maneira alguma, devemos entender que os dois buscaram no Senhor para tomar a decisão e o crédito é dos dois, é do casal. Da mesma forma, agora, imagine que você ora, homem, e a decisão é A. Imagine mulher, você ora e a decisão é B. E agora? Você tem que tomar uma decisão. A decisão última vem dele, do homem, e ele diz, é A, vamos tomar. Agora imagine, passado dois meses, aquela decisão não foi a mais acertada e algo transformador acontece. Nessa perspectiva, não é, olha, tá vendo, eu te falei que o melhor era A, olha, eu te falei, né, que o melhor era B. Não. A decisão, após ser tomada, é a decisão da família. E aí, com lealdade, e aí é que entra a palavra respeito. Uma decisão tomada pela família Silva, pela família Oliveira, pela família Epitácio, é a decisão da família Epitácio. E eu vou defender com toda a força essa decisão. Isso é lealdade, é respeito. Vai muito mais além do que uma postura positiva, mas é uma postura de defesa daquilo que já foi estabelecido. E aí, seja o ônus ou o bônus daquela decisão, é a nossa decisão. E oramos para que o Senhor possa conduzir o teu coração para tomar boas decisões. Isso não significa que essa decisão não acarreterá sofrimento, mas toda boa decisão, Cristo derrama sobre nós bons ensinamentos. Diante disso, amada irmã e irmão, quero pedir no fundo do meu coração que o Senhor possa iluminar a tua mente. Até aqui, dos versos, aprendemos que Deus nos chama para uma submissão biblicamente orientada como ao Senhor. Ou seja, a nossa motivação e os limites das nossas ações estão na própria Escritura. Na medida que eu leio a Bíblia Sagrada, eu passeio dentro de uma liberdade que é produzida pelo próprio Cristo e trago isso para a minha vida ressignificando e aí sendo a auxiliadora idônea estabelecida lá no Éden. Ao ponto de um homem olhar para mim e dizer assim, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, e trazer contentamento. Isso vai muito além do ter uma postura de auxílio, mas também de respeito, de proteção, sendo leal. E aquilo que foi tomado como decisão não é mais a decisão dele ou a minha, mas a decisão da nossa família. E assim caminharemos juntos, eu e a minha esposa, no temor do Senhor. Aleluia! Convido a você a orar, bem como usar algumas dicas para revelar essa submissão. Anotei algumas delas aqui. Por exemplo, faça um esforço para que seu marido participe de eventos de liderança espiritual. Ore por ele e pelos seus filhos. Se torne de uma maneira visível. Mostre a sua piedade para filhos e para o seu marido. Se dedique para procurar soluções e não apenas para criticar, mas saiba que toda solução e toda boa solução desce do Pai das Luzes, onde não há sombra nem variação. Isso mesmo, é uma dádiva encontrarmos bons caminhos. Cuide da ordem da sua casa, demonstre confiança no caráter do seu marido. Olhe para ele e diga, amor, eu sinto paz nesse caminho, estamos juntos. Mas diga diga para ele com integridade. E independente dos riscos, diga para ele, e se tudo der errado, estaremos juntos, e isso é o que importa. Que Deus nos abençoe e guarde os nossos corações. Te espero amanhã nessa jornada de 30 dias de como salvar o seu casamento com suor, lágrima e desfrute das maravilhas de Deus. Convido a você a desenvolver uma vida de oração, bem como estabelecer uma regularidade de jejum para orar pela sua família, para que a ira de Deus se afaste da sua casa e você possa desfrutar das maravilhas de Deus já nessa vida. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilha, se inscreve no nosso canal, divulgue,
envie para os grupos da igreja, principalmente aqueles que têm homens, para que eles possam perceber como é a liderança, como deve ser uma liderança amorosa, mas acima de tudo, compartilhe com as mulheres. Muitas estão vivendo seus medos, traumas, né? Confrontos culturais, perspectivas equivocadas sobre o que é submissão. E ao olharmos a Escritura, você percebeu, ela é libertadora. Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Conduz essa mulher para que ela tenha disposição, para que ela possa batalhar pelo seu casamento, realmente derramar suor, para que ela possa, ó Deus, perceber o quanto o Senhor tem a posicionado como mulher idônea, que ajuda o seu esposo e que edifica a sua casa. Em nome do teu Filho amado, oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, dê um excelente dia e até amanhã.